sabe que a voz pode dizer muito sobre nós, né? Inclusive sobre o nosso estado emocional. E apesar de nem sempre ser identificada como algo a ser cuidado, tratada, observada, a saúde da nossa voz demanda muita atenção. A importância é tanta que existe um dia 16 de abril, no caso foi ontem, destinado a conscientizar a população sobre a necessidade desses cuidados especiais e muitas vezes simples, viu? Por isso que a gente vai conversar a partir de agora com a fonoaudióloga doutora Gilza Cané. Ela está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Vou até virar para cá para a gente poder conversar mais de pertinho. Já está posicionada com a gente? Oi, doutora, bom dia, bem-vinda ao Edição Manhã, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, a verdade é que muita gente negligencia a voz, né? Até perder, né, doutora? Exatamente, eu acho que todo mundo, a gente nunca pensa na nossa voz, né? A gente pensa em qualquer coisa, menos na nossa voz, infelizmente, e é uma ferramenta que a gente tem. Sem dúvida alguma, inclusive tem gente que depende da voz literalmente para trabalhar, o caso aqui da jornalista que vos fala, professores e um monte de outros profissionais, né, que sem voz não consegue exercer sua profissão. E eu queria que você já dissesse para a gente, destacasse aqui, quais os principais problemas que podem prejudicar a saúde vocal, além de uma rouquidão, né, que é o que a gente mais se atenta ali. A gente acha que só o falar alto, o gritar, é que vai prejudicar a voz, e não é. Se eu for cochichar com alguém, vai acontecer a mesma coisa, porque eu faço com que a minha musculatura da minha voz, da minha fala, né, onde eu produzo a minha voz, ela tem uma tensão, a musculatura machuca, aí eu problema na prega vocal também, né, o cantar. Ninguém imagina que um surdo, né, um deficiente auditivo que usa aparelho auditivo, por exemplo, se ele fala muito alto, ou um parente dele que está tentando conversar com ele, grita ou fala muito alto com ele para que ele ouça, vai ter problema. O cantor, ele vai ter problema se ele não tiver um aquecimento nessa voz, se ele não tiver... Sabe qual é o problema maior que eu sempre falo? É você não ter um preventivo antes. Qual é o preventivo? Quais são os cuidados que você vai ter com isso antes de você dar uma aula? Antes de você, como jornalista, estar aí na frente para poder falar? Você vai falar muito tempo. Então eu preciso de uma água para estar hidratando a minha prega vocal. Eu não posso tomar um café, um chocolate ou derivado de leite, porque eu faço espessar a minha saliva, então eu vou ter que botar mais força, então minha prega vocal vai usar mais. A gente tem muito paciente que usa, sabe o quê? Profissional, não paciente, profissional que usa pastilhinhas. Pastilhinhas com gengibre, pastilhinhas com canela. Ele é maravilhoso. Não pode? Oi? Não pode, doutora? De jeito nenhum. Porque você anestesia a sua prega vocal, então a voz sai muito mais, você não sente dor, você não sente nada enquanto está anestesiada. O mesmo pro sprayzinho lá, né, também? Sim. Então eu sempre falo, vai falar, tem essas precauções antes, enquanto você não tem nada. Porque depois que aconteceu, que você teve dor, que você está com calinho na prega vocal, aí o cuidado é diferente. Doutora, existe algo que a gente possa fazer para de repente sentir alguns sinais, sabe? Alguns sinais literais que nos tragam esse alerta de, olha, eu preciso de fato olhar com mais cuidado aqui para a saúde vocal. Não sei se dá para a gente perceber algum nódulo, alguma coisa, alguma ardência mais complicada. Existe esse? Fale para a gente desses sintomas para a gente ficar mais atento. Existe sim. Existe uma tosse. Existe eu sentir, está muito seca a minha boca e está difícil para sair a minha voz. Estou ficando rouca várias vezes na semana. Minha rouquidão passou de 15 dias. Eu preciso procurar um especialista. Primeiro, a gente sempre indica um otorrino para que ele faça avaliação médica. Daí vai passar para a fono, para que a fono faça análise e te ajude com como tratar o que já aconteceu. E aí a gente tem uma complicação um pouco maior em relação que pode atingir ali a nossa voz, né? Que é o câncer de laringe. É muito comum, doutora, ou não? A gente não pode falar que é comum, mas temos bastante. Por quê?
cigarro, álcool, tudo isso vai ficando parado, né? E acaba produzindo a pessoa, eu só tô rouquinha hoje, eu só tô rouquinho hoje, semana que vem também fiquei, a outra semana eu também fiquei. O que acontece? A gente deixa passar muito tempo, porque se isso é diagnosticado com antecedência, a gente consegue ajudar muito o paciente. Uma cirurgiazinha, tirando isso, mas a pessoa vai esperar ficar muito ruim, muito rouco, com muita dor, aí ele vai procurar. Então, por isso que é importante observar aqueles sinais que você pontuou agora há pouco, porque pode não ser nada, mas pode ser algo mais complicado, e com esse diagnóstico precoce se consegue, muitas vezes, até reverter um problema mais sério, né? Exatamente. Você trouxe, doutora, já alguns mitos ou verdades aqui, falando da questão da gente usar ali a pastilhinha, um gengibre. Uma outra coisa que se ouve falar muito é em relação à ingestão de água gelada. Realmente prejudica a saúde da nossa voz ou não tem nada a ver? Tem sim, tem. Tudo que é muito fora do que o nosso organismo tá. Então, eu estou numa temperatura de 24 graus, de 26 graus, 23, eu venho com 17. É um choque térmico que eu tenho na minha prega vocal. E isso vai afetando, ela vai machucando, ela vai ficando muito... Porque ela acaba desidratando com essa água gelada, ela não hidrata. Então eu preciso tomar muito cuidado, é sempre assim, a água fresquinha, o suco mais fresco, não precisa ser o quente, mas eu preciso sempre, porque o quente, muito quente também é ruim, então eu tenho sempre que pensar, eu tenho que estar numa temperatura agradável. Então, se a gente trouxesse aqui, pudesse trazer um resumão para a dona de casa que nos assiste, que às vezes nem trabalha profissionalmente com a voz, mas quais cuidados básicos do dia a dia que a gente tem que ter para manter aí a saúde da nossa voz, doutora? Muita água, principalmente se tiver ar-condicionado, nesses dias quentes, muita água. Não precisa tomar muita no sentido de uma vez, é um pouquinho de cada vez, eu preciso tomar. Se você já fala demais, maçã é um astringente maravilhoso para a nossa voz. Porque eu brinco sempre com o paciente que é assim, a maçã para a gente, para prega vocal, é como detergente para prato. Ele tira toda essa gordura que fica, esse muco que fica. Então, comer uma maçã está excelente para você estar limpando a sua voz. E perfeito, tá fácil, né, doutora? Água, maçã, é possível. Se você fizer isso, não gritar, não ficar cochichando, querendo falar muito baixinho, você prejudica também. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a tomar cuidado. As crianças, nós temos muita preocupação com criança, que grita demais. Traz muito prejuízo para ela lá no futuro, porque acaba machucando a sua preguinha vocal. Perfeito, doutora. Quero agradecer demais a sua presença aqui na Edição Manhã, falando sobre a voz, que realmente é negligenciada, como a gente falou no início, mas é preciso, sim, ter esse cuidado e essa atenção. Um ótimo dia para você, excelente semana. Muito obrigada para vocês também, muito obrigada pelo convite, uma boa semana. Boa semana, doutora. A gente conversou então com a doutora Gilza Canella, é fonoaudióloga, e falando sobre essa questão da saúde vocal. Inclusive ontem foi comemorado e lembrado o Dia Mundial da Voz, e você sabe que você pode ver e rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, né? É só acessar lá a Rede Família e daqui a pouquinho já vai estar lá para você assistir e compartilhar essas informações tão importantes.